moral da marginalidade impressa. Que porra é essa de literatura marginal, mano? Você nem é marginal, Júnior. Você fala de sexo, droga, música, comunismo, né? Ai. Eu sempre me questionei se eu tinha as premissas necessárias para me autodeclarar um escritor marginal. Mas o que é ser um marginal? Segundo o dicionário Google, é ser alguém que não se adapta aos princípios estabelecidos e nem faz parte de um grupo da sociedade. Ou aqueles localizados à margem da sociedade. Ou pessoas que foram excluídas da sociedade ou preferem viver fora dela. Ou alguém que não aceita princípios pré-estabelecidos. O termo literatura marginal surge ali por volta dos anos 70, junto com a classe artística e intelectual ali da época, classe média, né? E eu suspeito que essa escrita marginal já existia nas margens da cidade, subúrbios, né? Mas por ter menos recursos e aceitação social na época, ficava mais difícil descobrir que lá no extremão sul da periferia tinha alguém escrevendo e um movimento desse surgindo. A ditadura militar repreendia toda e qualquer quebra das condições sociais da época. Seus pais, seus avós, seus bisavós foram cancelados, mas nos moldes dos anos 60 e 70 aqui do Brasil. A geração mimeógrafo nasce para quebrar os padrões sociais impostos pelo AI-5 e nasce para quebrar os padrões editoriais impostos pelas grandes editoras. No primeiro momento, eles reproduziam, esses textos, poemas, livros, nos mimeógrafos, na mão. Depois eram encadernados de formas artesanal e distribuído na praça, bar, praia, rua, trens, transporte público. Nos anos 80 ele passa também a ser chamado como literatura periférica. E é quando começam a entrar questões de exclusão social, raça, gênero. Esses temas começam a fazer cada vez mais parte da literatura marginal e periférica, até o ponto que ele se torna protagonista dessa literatura. Vocês, smartão e smartonas aqui, vocês sabem quem são os principais autores marginais nacional? Paulo Leminski, Plínio Marcos, João Antônio, Ana Cristina César, Chacal, Carolina Maria de Jesus, Solano Trindade. Na atualidade a gente tem tanta gente boa que de coração, eu espero que pelo menos um desses que eu vou citar você já tenha lido. Sérgio Vaz, Ferrez, Tata Alves, Tauane Teodoro, Jéssica Campos, Sacolinha, Cláudia Canto, Alan da Rosa e meus camaradas Luciano Portela, Alex Peron. E o que a gente encontra no texto de todos esses autores que eu citei? Amor, diversidade, denúncia, ironia, cotidiano, coloquialismo, apelo visual, faça você mesmo. Em geral, escritores marginais procuram pequenas editoras ou lançam por conta própria os seus livros e textos. E isso faz parte da mágica, tá ligado? Essas são obras que estão à margem do circuito comercial por optarem por um texto ou uma estética não convencional, não apropriada. A literatura marginal e a literatura periférica já é uma realidade. Você já encontra grandes escritores e escritoras aí nas principais livrarias, principais editoras. Mas a real mesmo é que os melhores textos você encontra lá na mão do autor, tá ligado? Lá na fonte, aquele texto que não passou por filtro nenhum, a não ser do próprio autor. A poesia marginal surgiu lá nos anos 70 e o grande intuito na época era fazer com que os textos que eles produziam pudessem chegar na mão das pessoas, né? Essa lógica mudou um pouco. Hoje em dia, a literatura marginal, a literatura periférica traz um retrato social do que são os nossos dias, né? Mas tanto nos textos antigos quanto nos atuais, o que interessa é que essa literatura marginal traz nas suas palavras amor, empoderamento, humor, sagacidade, denúncia. A contracultura sempre me inspirou, tá ligado? O impacto de autores, bandas e artistas marginais deu-se em mim com uma quase total formação do que eu sou hoje, do que eu penso hoje e da minha função social. Consumir um artista marginal é sair da caixinha onde você vive ali seu dia a dia, é entender um outro ponto de vista dos problemas que a gente vem vivendo como sociedade, ou às vezes até reforçar os que você tem e te mostrar que você não está sozinho nessa caminhada. No próximo episódio eu vou continuar essa conversa falando como que foi o processo de início de escrita do meu primeiro livro. E vou contar também como descobri que possivelmente ele estará nessa prateleira das livrarias
quando você for procurar literatura marginal. Indicação do Juninho! Manas, manos e monas. A indicação hoje, um dos principais marcos da literatura periférica aí da nossa atualidade. Eu vou indicar Ferrez, Capão Pecado, do ano 2000. Procurem, tem na internet. O livro retrata a vida no dia a dia ali no Capão Redondo. Vale muito a pena ler. Não quero falar não, mas eu acho que tem free pela internet. E é isso.